agora uma notícia do Diário de Canoas. Cresce a busca a emergências de hospitais. A Estação do Frio mantém cheios os hospitais. No HPSC, o movimento cresceu 25% e, segundo o município de Canoas, até 70% das pessoas poderiam ser atendidas na unidade de pronto atendimento. Essa e outras notícias do dia você encontra na edição impressa do Diário de Canoas dessa quarta-feira ou no site do jornal, que é o diariodecanoas.com.br. Acesse lá, diariodecanoas.com.br. Bem, agora para falar sobre conscienciologia, eu recebo aqui no estúdio o médico cardiologista Hernande Leite. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é todo meu lhe receber. O que afinal, é a saúde da consciência, né? Conscienciologia? Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é consciência. Então, a consciência é a intimidade nossa, a intimidade de cada ser. É o ego, o self, que a psicologia estuda, né? E dentro da religião é conhecido como espírito e como alma. Então, nada mais é a saúde consciencial do que a saúde dessa intimidade do ser. A saúde psíquica, certo? A saúde mais dessa intimidade, a saúde espiritual em si. Mas leva, então, em consideração essa questão física? A parte espiritual, nesta dimensão, nós temos o nosso corpo físico. Então, esse corpo físico é influenciado pelas energias. Tudo que é vivo tem um corpo energético. Além desse corpo energético, nós temos um corpo emocional e um corpo racional. Então, a maioria dessas nossas doenças, elas têm uma influência muito grande dos pensamentos, se positivos ou negativos, e principalmente das emoções. Então, para você trabalhar a questão da saúde consciencial, você tem que trabalhar o processo emocional. E você trabalha isso através da racionalidade, através de técnicas para que a pessoa conheça a sua problemática e tenha técnicas para poder enfrentar os seus problemas. Então, o meu emocional não é ligado ao meu físico, e sim à minha consciência, à minha energia, seria isso? Isso. A consciência, ela é independente, ela tem uma ligação com o corpo mental, que é o corpo que raciocina, o corpo energético e o corpo emocional. E isso interfere no corpo físico. Quando a gente morre, passa para uma outra dimensão, nós perdemos o corpo físico, perdemos o corpo energético, mas nós continuamos ainda pensando e ainda sentindo. Então, a evolução da consciência, ela passa pela evolução do pensamento e evolução dos sentimentos que ela tem. E isso interfere na saúde física dela. Um exemplo maior disso é o estresse pós-traumático. Então, a pessoa passa por um trauma nessa vida, após um sequestro, isso é muito comum, até lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, já tem hoje uma ala só para atender pessoas que passaram por esse tipo de estresse. Uma agressão dentro de casa com o filho, o espancamento da própria esposa, traz também traumas emocionais nessa pessoa que vai depois trazer problemas físicos também nela. Mas isso a longo prazo. É por isso que muita gente não dá a devida importância. Um trauma emocional hoje pode trazer um problema físico para você, a consequência física, no futuro. O senhor falou aí sobre a questão de alma, a questão de que a consciência ela não é ligada ao corpo físico, são duas coisas independentes, né? A conscienciologia não é ligada ao espiritismo, ou é? Não, a conscienciologia trabalha com muitos assuntos que o espiritismo traz, mas não com um contexto religioso, e sim com um contexto de pesquisa. Para você fazer essas pesquisas, você precisa de lançar mão de uma outra ciência que é a base da conscienciologia, que se chama projeciologia. A projeciologia estuda a projeção da consciência. O que é a projeção? É a saída dessa consciência do corpo. Então, nós temos duas situações onde o espírito sai do corpo. Um é durante o sono. Então, você pode, durante o sono, sair do corpo, que é a projeção astral, que é conhecida, tem muitos livros sobre isso, aonde você vivencia esse lado espiritual, você ainda vivo, naturalmente. E tem pessoas que passam por parada cardíaca, saem do corpo, descreve tudo que observou, continua pensando, continua sentindo, em estado de coma, em quase morte. Isso é a experiência da quase morte. Mas isso é feito, claro que não no caso, por exemplo, de uma pessoa em coma, né? Mas essa questão de sair, né, e ter essas experiências fora do corpo, são técnicas ou as pessoas têm espontaneamente?
Tem pessoas que já têm isso naturalmente. Isso é muito comum na infância e muito comum na adolescência. Aquela situação das pessoas sonharem que estão voando. Ou aquela sensação que a pessoa tem que está caindo em alguma coisa, dá um susto e ela volta para o corpo, como se estivesse caindo no vácuo. Aquilo dali é a soltura do espírito do corpo. Então, nós trabalhamos com técnicas de relaxamento, que são técnicas que fazem diminuir a atividade cerebral. Então, agora que nós estamos aqui conversando, nós estamos em atividade beta, ou seja, muita atividade cerebral. Quando a gente está um pouco sonolento, o ambiente é mais tranquilo, essa atividade cai e a pessoa entra em alfa. Na hora que a pessoa está entrando em alfa, ela pode apresentar diversos fenômenos parapsíquicos. Um desses fenômenos é a saída do corpo, e a saída consciente, você tendo lucidez que você sai do corpo, como se você estivesse nesse próprio ambiente com total conhecimento daquilo que você está fazendo. Nossa. O senhor é médico cardiologista, né? E o senhor estava falando sobre essa questão de que muitas vezes as emoções podem acarretar aí algumas doenças físicas, né? Eu posso ter um problema cardíaco, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito rancorosa, raivosa, posso ter? Existe até perfis psicológicos do paciente cardíaco. Um deles é justamente esse, aquele colérico. Então, aquela pessoa que é totalmente explosiva. Então, uma pessoa que tem esse tipo de personalidade, quem mais sofre é ele mesmo, quem mais adoece é ele mesmo. Ele pode até jogar sua agressividade ali no outro, mas o primeiro que adoece é ele. Por quê? Na hora que ele está nessa situação, a frequência cardíaca sobe e substâncias que fazem vasoconstricção, que fecham os vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial, aumenta o risco dessa pessoa ter infarto e de ter derrame. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, se eu sou uma pessoa muito estressada, eu posso ter um problema cardíaco. Se eu tenho a minha emoção controlada, eu tenho risco de ter muito menos doenças do que uma pessoa que tenha muito estresse, que seja muito raivosa. Hoje em dia, mostra que as pessoas que têm uma relação social muito intensa, maior, certo? Uma pessoa que ela tem uma tranquilidade maior, ela tem a tendência de viver um pouco mais do que uma outra. E se ela, por acaso, tem uma doença, então se você for comparar dois doentes, aquele doente que ele é mais equilibrado emocionalmente, que ele entende melhor a doença dele, ela aceita melhor a doença dele, o curso natural dessa doença é muito mais demorado do que aquele que não aceita, que ele entra em depressão ou que ele se revolta pelaquela própria situação da doença. E a Conscienciologia, doutora, ela ensina, por exemplo, como que a pessoa controla essa questão da emoção, que é claro, a pessoa sabe, né, no momento que ela tem a consciência de que se ela for mais equilibrada, ela terá menos chances de adoecer, mas é difícil de se controlar, né? Como fazer isso, né? A primeira coisa que a Conscienciologia trata é de situar a pessoa dentro do objetivo de vida dela. Nós não nascemos aqui pela simples situação de você nascer, crescer, reproduzir e morrer. Porque se você for observar, o animal também tem esse tipo de comportamento. Então, por que a gente vai ter uma inteligência e o animal não vai? Certo? Então, a gente começa a situar dentro do objetivo de vida. Então, a pessoa sabendo o que ela veio fazer aqui, qual é a missão dela, que a gente chama de programação existencial, isso já coloca a pessoa numa situação de mais acalmia, porque ela já consegue saber a objetividade dela. Em segundo lugar, a Conscienciologia ensina a pessoa a dominar as energias dela. Todos nós temos energias. E muitas vezes nós desperdiçamos essa energia. O jovem faz isso desperdiça muita energia, certo, do que o próprio adulto. O adulto já precisa de conservar mais até para manter o próprio dia a dia. Então, a Conscienciologia ensina esse domínio energético. E com esse autoconhecimento, com essa autovivência, existem técnicas para a pessoa superar as suas dificuldades, o seu estresse. Então, a pessoa tem uma dificuldade familiar muito grande. Ela não sabe lidar com essa dificuldade familiar, que é o que mais nós temos problema na sociedade. Então, a pessoa entendendo esse contexto familiar, entendendo qual é o papel dela dentro da própria família, isso daí já começa a dar um alívio muito grande na atenção dela. Tem que ter uma reflexão. Muito grande. A pessoa tem que voltar o foco para ela e não justificar que aquele problema dela é causado externamente.
certo? Então, é a sociedade que provoca, é o ambiente de trabalho que provoca. Claro que a sociedade, a pressão social, dificuldade social, dá mais estresse na pessoa, dá mais conflito. Mas se ela aprender, dentro da própria estrutura dela, a superar tudo isso, ela vai simplesmente conseguir diminuir essa pressão psicológica dentro dela.